O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, tenta emplacar seu ex-assessor, Luiz Cláudio Chaves, para uma cadeira no Superior Tribunal de Justiça. O advogado é um dos candidatos mais fortes para figurar na corte, mas precisa superar o favoritismo da candidata do grupo Prerrogativas, a criminalista Daniela Teixeira, do Distrito Federal. Ela é próxima do ministro da Justiça, Flávio Dino, e do advogado-geral da União, Jorge Messias. Cláudio Dantas, começo com você. Dantas, como é que estão essas articulações por aí? Será que o Pacheco vai conseguir emplacar o nome que ele defende? Olha, Brown, o Pacheco, ele está tendo alguma dificuldade de emplacar aquilo que ele quer. Depois do Alexandre Silveira no Ministério de Minas e Energia, ele não conseguiu desenrolar mais nada com o atual governo. Isso tem deixado o Pacheco chateado e tem feito o Pacheco tomar decisões que estão chateando o Palácio do Planalto. O governo falou aí, tá colocando em campo a CPI das ONGs lá da Amazônia, por exemplo, que é uma agenda negativa para o governo. Então o próprio governo, o pessoal ali no entorno do Lula está assim, o Pacheco não é confiável. Hoje temos aí o Lula assumindo o protagonismo na articulação política, deixando o Alexandre Padilha forte no cargo, dizendo que está ali, está dando um reforço, e no final das contas o que se tem é uma situação esdrúxula, porque você não consegue entrar num acordo ali no mínimo possível para consolidar uma base de apoio no Congresso, justamente por causa dessa diferença de agendas e de interesses. Então eles vão empurrando essa disputa natural que aconteça, né? Temos vários grupos de interesse, temos o Flávio Dino, que é hoje talvez o ministro mais forte da esplanada, esse sim tem chance de emplacar, né? O grupo Prerrogativas, como eu acabei de mencionar, ele também está super forte. O Galípolo é uma indicação do Prerrogativas, também já era antes, né, no Ministério da Fazenda, e agora emplacando uma diretoria do Banco Central, só fortalece esse grupo dentro do governo. Um grupo que já tem, vamos dizer assim, que é quase um partido político. Aliás, um dos colegas aí da bancada se pergunta quem será o próximo presidente do Banco Central. É o Galípolo, pode escrever. Ele está entrando aí na diretoria, na mais importante diretoria do Banco Central, e vai ascender ao posto na sucessão do Roberto Campos Neto. Então, olha, nessa briga aí, eu acho que o Pacheco já perdeu essa briga. O Pacheco, ele, justamente como ele reagiu a alguns movimentos do governo, o governo também entendeu que não pode confiar no Pacheco. O Lula vai ter uma conversa com o Kassab essa semana, com a cúpula do PSD, justamente para tentar afinar a viola, e claro que essa disputa aí lá para o STJ, para a vaga do STJ, ela será colocada em cima da mesa. Mas eu acho que ele não tem chance nessa briga. Diga, Zé. Essas vagas nos tribunais superiores aqui, elas são disputadas à tapa, né? E como o processo não é jurídico, ele corre por fora, quem é candidato, né, que está na entrada aí dessas vagas, ele tem que recorrer à política e fica devendo favores, né? Já me disseram uma certa vez de que na primeira semana, na primeira quinzena, quando você chega no Supremo, você ainda é muito agradecido a quem te indicou, aos votos no Senado, e aí depois você descobre que é irremovível, né? Não será demitido. Aí você se encarna como um ministro do Supremo. Mas alguns, ou a maioria, né, do Supremo Tribunal Federal, continua com essa fidelidade. É a parte esquisita desse processo. Mas eu defendo que os tribunais superiores sejam mesmo indicação do presidente e que o Senado faça direito esta sabatina. O Senado tem o poder de vetar uma indicação do presidente Lula, né? De qualquer presidente da República. Eu vejo o presidente Lula muito fraco para tirar nomes do seu colete e colocar no Senado com a certeza de aprovação. Não há essa certeza. Lula não está tão forte assim no Congresso Nacional. Portanto, esta negociação, esta conversa, né, elas vão acontecer e talvez o Lula
fique apenas com o Zanin, né, que é o seu advogado, para apresentar como seu. E os outros indicados ele vai dividir com a base ou com o Senado Federal. A indicação de um integrante do Supremo e dos tribunais superiores é uma indicação forte. O Sarney, ele tinha um poder muito grande na área judicial, porque ele tinha uma articulação muito grande na indicação dos desembargadores, dos ministros dos tribunais superiores e assim por diante. Então, é uma briga pelo poder, aqui em Brasília, onde há poder, há disputa, e agora é a força política para ver quem que emplaca o seu indicado. Diga, Malta. Esse é um dos desafios da democracia, ou do modelo democrático republicano. Na teoria, existem 3 poderes autônomos e independentes, mas os cargos nos tribunais superiores são preenchidos através de indicações políticas, inclusive cargos na corte, que é a maior de todas. É justo que o cidadão se pergunte: se o magistrado foi colocado no cargo por indicação de um político, como poderá ele ter isenção para julgar casos envolvendo interesses de políticos? É uma pergunta justa e é importante a gente lembrar: isso não acontece só no Brasil, isso é comum em outros países democráticos do Ocidente. Será que tem algum mecanismo, Pavi, para fugir disso, né? Dessa relação entre política e justiça, que não sujeita a essa situação que o Zé bem desenhou, né? De troca de favores, de uma relação que começa ali meio mal arranjada, que vai melhorando com o tempo. Eu ia citar Schopenhauer, mas vamos falar que eu estou incitando ao suicídio. Não, porque sobre Schopenhauer, se a gente parar para pensar mesmo, é a única coisa que faz sentido é o suicídio. Deus me livre. Quero que vocês vivam muito, meus amigos, quero que vocês vivam muito. E o Pacheco, o sonho dele é ir pro STF, todo mundo sabe disso. A gente sabe que o Pacheco, ele está alinhadíssimo com o governo. A gente sabe que a CPMI do 8 de janeiro só não é ainda uma realidade e não se sabe se ela vai ter a força que se esperava que ela tivesse, porque o Pacheco, em colaboração aí com Lira, estão fazendo um movimento, né, de escantear as pessoas que têm mais interesse de cargos de destaque nesta CPMI. Pois bem, hoje, exatamente hoje, no mesmo momento em que o Pacheco aparece com um nominho pro STJ, tem o meu amiguinho aqui pro STJ. O Lula, ele reafirma a vontade dele, custe o que custar, de colocar o Zanin na vaga do Lewandowski. Bom, eu tenho para mim que essas movimentações todas do Pacheco até o momento era para que ele pudesse cobrar a indicação da vaga no lugar do Zanin. Como o Lula não mudou de ideia, ele não se demoveu, o Pacheco, para ele não se sentir totalmente usado, porque ele foi o viabilizador de toda manobra antidemocrática para que o povo venha conhecer a verdade, se é que vai conhecer, porque ele está retardando essa CPMI. Para ele não ficar com cara de completo bobo, ele vem agora e fala: bom, já que eu não vou pro STF agora, posso ir depois, tá? Mas já que eu não vou agora, tem Luiz Cláudio Chaves, ele precisa ir pro STJ. Então eu não sei se é uma batalha perdida. Ele endossou o Galípolo no Banco Central, que Dantas, o Dantas ele costuma acertar nessas previsões, pode ser o próximo presidente do Banco Central brasileiro. E aí, meus queridos, salve-se quem puder, corram para as colinas, mas eu acho que o Luiz Cláudio ele tem chance, até porque o Pacheco ele tem um crédito a receber por todos os serviços prestados ao lulismo até o momento. Dantas, e você vê alguma outra possibilidade, alguma possível mudança nessa fórmula de indicações às cortes superiores? Não é um sistema perfeito, mas parece que até olhando para outros países é o único possível. Teria alguma outra proposta? Será que tem essa discussão no Congresso Nacional? Algum dia isso pode mudar? Como é que você vê isso, Dantas? Brown, é muito complicado você modificar a forma de se indicar. Tá? Porque, primeiro, que é um sistema que foi consolidado. Segundo, que está na Constituição. Depois que a gente já viu como é que é quando você tenta mudar, provocar, chacoalhar o sistema.
Então, assim, a indicação política, e ela é uma praxe em vários outros países, inclusive em democracias desenvolvidas. Eu acho que esse não é o problema, né? O que você vai fazer? Vai fazer um concurso, né, de juízes, não sei o quê? Vão manipular o concurso. Aqui no Brasil, tudo é desvirtuado, né? A privatização é desvirtuada, todos os conceitos são desvirtuados. Então, assim, não adianta. Qualquer regra nova que se crie, ela será desvirtuada. Agora, dá para melhorar a regra? Dá para melhorar. Dá para melhorar a qualidade das indicações políticas? Claro. Basta melhorar a política, melhorar os representantes eleitos, melhorar os candidatos. Como é que melhora os candidatos? Com uma boa reforma eleitoral, com uma reforma política profunda, que você retire dos caciques eleitorais esse poder de dizer para onde vai o fundo eleitoral, por exemplo. Você precisa regulamentar, aliás, o fundo eleitoral, porque essa prerrogativa que hoje os caciques têm é um infinito poder, a gente como Valdemar Costa Neto, a gente como Gilberto Kassab, né? Então, Marcos Pereira e tantos outros, Gleisi Hoffmann. Então, eles decidem que candidatos devem receber os recursos que serão os recursos utilizados numa campanha. Ninguém faz campanha de graça. É muito raro alguém ser eleito sem gastar numa campanha. Então, assim, as chances, né, de alguém sem recursos vencer uma disputa eleitoral é sempre mínima. Então, a nossa democracia hoje, ela vem moldada por essas construções históricas. Então, claro, Cláudio, então vai ser impossível fazer essa mudança. Não, não é impossível, você vai mudando aos poucos. O Brasil é um transatlântico, já falei isso aqui antes. Você não vira de um jeito, não dá um 180, não puxa o freio de mão, não gira o leme e dá um cavalo de pau de 180 graus para mudar o curso da história. Não, você vai, não é com revolução, é com reforma. Então você vai mudando aos poucos, vai girando devagarinho o leme para poder seguir numa outra trajetória que seja mais próspera. Agora, dá para melhorar tanto nesse sentido de baixo para cima, como de cima para baixo. Como? Melhorando os critérios de indicação. Então, assim, a própria idade, a permanência, mandato. Será que é o caso de termos mandato para ministro? Porque, por exemplo, agora nessa disputa dessa vaga do Lewandowski, nós temos 2 candidatos favoritos que têm 40 e poucos anos. A idade, 40 e poucos anos, é uma idade suficiente para ocupar uma posição dessa? Eu não sei, eu desconfio. Eu tenho 45, indo para 46, e eu acho que talvez não. Mas mesmo que você tenha experiência de vida, tenha notório saber jurídico, tenha uma puta produção, desculpa a expressão, mas uma grande produção, né, jurídica, tenha feito realmente uma trajetória brilhante, vale a pena você colocar alguém que vai ficar 35 anos, 30 anos dentro do Supremo? Não sei. Então, assim, nós vimos até no início dessa legislatura alguns projetos para modificar esses critérios de indicação, mas, mais uma vez, é aquela pauta, né, que é tipo voo de galinha. A pauta aparece, amanhã ela desaparece. Então, me parece que até esse Congresso, um Senado que tem hoje mais força, poderia retomar essa discussão. É uma discussão válida, ela precisa acontecer, até para que a gente chegue a critérios objetivos mais melhores, né, para a gente poder escolher melhores ministros para as cortes superiores e também para os tribunais.